Fala, meu amigo trader, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te trazer uma estratégia para você estar operando Bitcoin, tá? Muita gente tem dificuldade em operar Bitcoin porque ele é bastante volátil e porque as corretoras convencionais são um pouco complexas para vocês fazerem as operações. Aqui no meu caso, eu utilizo uma corretora internacional e opero o CFD do Bitcoin, tá? No caso aqui eu faço na Active Trades e nessa estratégia você vai, a partir de pontos específicos do ativo, tá? Pontos extremos, máximos e mínimos, eu bolei esse gerenciamento que você pode estar criando essas operações sabendo exatamente quanto você vai arriscar e quanto você vai estar buscando de resultado nessas operações. Isso é muito lucrativo e é muito assertivo. Eu já fiz algumas operações dessas e ó, bastante lucro, tá? E eu vou ensinar ela para vocês agora neste vídeo. Editor, chama a vinheta e vamos lá. Primeiramente, para a gente poder executar essa estratégia, conhecer melhor como é que vai funcionar, tá? A gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, eu marquei essa estratégia, os pontos dessa estratégia, dividindo o Bitcoin, o gráfico do Bitcoin, em intervalos de 5 mil em 5 mil dólares no preço. No caso aqui, ó, Bitcoin é 25 mil dólares, Bitcoin é 30 mil dólares, 35, 40, 45, 50 mil dólares aqui em cima, 55, 60, 65 mil dólares, tá? Primeiro, entenda isso. Eu divido o Bitcoin nos intervalos de 5 mil dólares, de 5 mil dólares, tá? Segundo, quanto é que vale aqui, pelo menos na corretora que eu opero, com o lote mínimo, que é de 0.01. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o meu lote mínimo, aqui na corretora que eu opero o Bitcoin. Lote de 0.01, tá? 0,01. Lembrando, o lote mínimo é 0,01. Eu vou fazer todos os cálculos baseados nesse lote mínimo de 0.01, mas aí você vai adaptar para o tamanho de capital que você tem, tá? E dentro aqui desses 5 mil dólares para 5 mil dólares, a variação de um nível para o outro com o lote de 0.01 tem 500 mil pontos que equivalem a 50 dólares. Ou seja, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó, outro exemplo para vocês. Eu tirar, tô com Bitcoin, por exemplo, aqui, ó, a 25 mil dólares. Eu comprei ele um lote 0.01 e ele foi para 30 mil dólares. Essa variação dá 50 dólares com 0.01. Comprei ele aqui em 25 e ele subiu, ó, para 35 mil, ou seja, tem duas, vai subir dois níveis, para 30, 35, ou seja, 100 dólares, subiu mais 5 mil dólares, mais 50 dólares, aí já vai dar aí 150, 200, 250, 300, 350, até aqui em cima, os 65 mil dólares seria 400 dólares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato. 400 dólares de variação, tá? Se eu tivesse comprado ele aqui nos 25 e segurado com o lote mínimo até aqui os 65. Uma vez que vocês entenderam isso, agora a gente vai partir agora para outro lado, que é o quê? Marcar os principais pontos e os extremos, tá? De extremos, eu tenho aqui embaixo os 25 mil dólares, tá? Que para mim tá até de vermelho aqui, porque seria o meu stop, tá? A minha saída geral, tá? Perdeu aqui, o Bitcoin perdeu aqui, tá? Eu estopei a operação, você vai entender quanto você vai estopar, baseado aonde supostamente você vai comprar, tá? Mas perdeu ali, para mim, perdeu as métricas que ele vem segurando. E aqui em cima, ó, nos 65 mil dólares, tá? É o máximo também, é o meu alvo, vamos dizer assim, é o meu alvo. Então, o que é que eu estou procurando nessa estratégia? Nessa estratégia eu estou procurando as correções do Bitcoin. Sempre que ele cai de forma expressiva, eu vou lá e começo a montar, estruturar uma operação de compra. Na prática, vamos lá. O Bitcoin, ele teve aí quedas, as maiores quedas de Bitcoin foi essa aqui, na verdade, ó. Essa queda aqui que ele caiu dos 65 mil para os 30 mil, ele caiu aí basicamente 50%, tá? Deixa eu calcular aqui bem direitinho para dizer para vocês aqui dos 65. Vamos pegar a sombra com tudo aqui, ó. Ele caiu 55%, muita gente se assustou, tá? Só que ele já veio nesse ponto aqui dos 55, ó, uma vez, chegou perto duas,
3, 4 vezes, tá? Então, assim, vou marcar agora os meus pontos. Eu já tenho o meu extremo de baixo, o meu extremo de cima, que é o meu alvo, e os meus principais pontos são os 50 mil dólares, é o meu principal ponto de suporte 1. O meu segundo principal ponto de suporte é aqui, ó, nos 40 mil dólares, é o meu segundo principal ponto de suporte. E o meu terceiro e último ponto de suporte seria aqui, ó, nos 30 mil dólares. Supostamente, esses seriam os meus 3 principais pontos de compra para essa estratégia. É óbvio que eu também posso fazer as compras no 45, posso fazer as compras no 35 também, tá? Mas esses 3 pontos, os 50, os 40 e os 30 mil dólares, são os principais pontos que a gente pode estar negociando essa estratégia. Uma vez que a gente já sabe quais são esses principais pontos, tá? Você precisa agora separar um valor em uma conta aqui, nesse tipo de corretora aqui, por exemplo, aqui na Active Trades, eu posso ter várias contas adicionais e ir remanejando o meu capital entre essas contas, tá? Para mim, no meu caso, que tem um pouco mais de capital, para desenvolver esse tipo de operações, tá? Eu costumo deixar ali 1.000 dólares separado em uma conta só para fazer esse tipo de operação. Não se assuste, dá para você fazer com 700, dá para você fazer com 500, tá? Até com menos. Tudo vai depender da quantidade de níveis que você quer pegar essas operações e o quanto você quer se antecipar ou se atrasar para pegar depois os últimos níveis dessas operações. Mas na prática, vamos começar a calcular aqui, tá? O primeiro ponto é esse aqui de 50 mil dólares. Eu particularmente não quero esse ponto. Por quê? Estudando um pouco de análise gráfica, eu teria aqui uma confluência que sim, esses 50 mil dólares seria bom, que seriam aqui, ó, esse suporte, que é essa média de 200, aqui é o gráfico diário, tá, do Bitcoin, gráfico de um dia, cada candle desse representa um dia do Bitcoin. Diz que ele pode segurar aqui, tá? Só que se eu olhar, eu tenho essa linha de tendência de alta, que ela estava sendo muito bem respeitada e ele rompeu. Para mim, isso aqui é um movimento de rompimento, tá? Retração, ele vai... Deixa eu desenhar melhor. Rompimento, ele vai retrair no ponto que ele rompeu, ou seja, ele rompeu essa linha de tendência de alta, e para mim, ele tende a cair, tá? Continuar caindo. Ele entra supostamente em uma trend de baixa. Calma! Vitor, você quer comprar, só que você está acabando de falar que ele vai entrar numa trend de baixa. Pessoal, todo ativo vai corrigir. E isso é ótimo, tá? Um ativo que sobe com o Bitcoin, que costuma buscar topos com o Bitcoin, é ótimo que ele corrija, tá? Costumo dizer que é uma promoção, tá? Assim, para mim, para ficar mais tranquilo, essa compra e mais barata, para mim, hoje, o melhor ponto para estar comprando é esse ponto aqui, ó, dos 40 mil dólares. E é a partir desse ponto dos 40 mil dólares que a gente vai começar aqui a planejar ou planejar nossa operação, vamos dizer assim. Realmente é um planejamento de operação. Então, assim, vamos dividir aqui as nossas operações, tá? Em operação 1, que é aqui, ó, nos 40 mil. Operação 2, que é aqui, ó, nos 35 mil. Operação 3, que é aqui, ó, nos 30 mil, tá? Então, sempre que o preço, digamos, o preço precisa cair, tá? Você pode executar isso aqui em qualquer desses níveis, do 50 para o 55, do 55 para o 60, pode. Do 45 para o 50 ou para o 55, pode. Para mim, eu quero minimizar a minha chance do risco, tá? E maximizar o meu retorno. Então, esses 3 pontos aqui, para mim, são os melhores. 40, 35 e 30 mil, tendo o meu stop final aqui, ó, nos 25 mil dólares. Então, digamos que o preço começou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Digamos que eu vou desenhar, pronto. Digamos que o preço começou aqui, ó, veio, lateralizou aqui, começou a cair, segurou nos 45 e veio aqui, ó, opa, caiu até aqui os 40 mil pontos. Pronto, nesse ponto aqui, eu faço a minha primeira operação, tá? Deixa eu colocar aqui branco. Pronto. Nesse ponto aqui dos 40 mil dólares, eu faço a minha primeira operação com um lote mínimo de 0,01, tá? Aí foi o que aconteceu. O preço continuou caindo. Deixa eu colocar aqui vermelhinho de novo. Pronto. O preço começou aqui, ó, deu uma subidinha mais, continuou caindo e veio aqui para os 35 mil pontos. O que a gente faz aqui nos 35 mil pontos? Faz a nossa segunda operação, tá?
E se o preço continuar caindo, ainda assim continuar caindo, tá? E vier para os 30 mil, a gente faz a nossa terceira operação de compra. Todas três com o mesmo lote de 0.01. Não vou fazer martingale, tá? Não vou fazer, eu poderia aqui pegar 0.01 nessa, 0.02 nessa, 0.3 nessa ou 0.4 nessa. Poderia. Não quero fazer isso. Eu quero saber exatamente quanto eu vou estar arriscando nessa operação. Pronto, agora eu vou limpar isso aqui tudo, tá? E só vou ter aqui as informações básicas que a gente precisa, que é operação 1, operação 2 e operação 3. As três operações. E agora vamos pensar nos cenários, tá? Digamos que chegou a ativar as três operações. A 1, deixa eu voltar isso aqui, diminuir, pronto. Digamos, porque pode acontecer o seguinte cenário. Pode acontecer o cenário dele ativar a primeira operação e ele ir embora. Não vai pegar as outras. Ou pode acontecer o seguinte cenário, dele pegar a primeira e a segunda e ir embora e não pegar a terceira. Ou pode acontecer o seguinte cenário, dele pegar a primeira, a segunda e a terceira e ele ir embora. Como também pode acontecer o seguinte cenário, pouco provável, tá? Porque esse suporte aqui, ó, é muito forte, tá? É muito forte esse suporte. Como pode acontecer o cenário dele pegar, ativar as três ordens e tirar direto para o nosso stop. Por isso é importante a gente saber exatamente quanto a gente vai estar arriscando. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, se ele ativar somente a operação 1, tá? Se ele pegar somente a operação 1 e a gente for esperar ele para cada nível que ele subir, vão ser $50 a mais no resultado. Exemplo, se ele pegar a operação 1 aqui e for aqui dos 40 para os 45, vai ser $50 de lucro. Se ele for para os 50, se você segurar, obviamente, vão ser $100 de lucro, $150 de lucro, $200 de lucro e $250 de lucro. 2, 3, 4, 5. Perfeito. $250 de lucro, tá? Se você ativar a primeira e a segunda, e ele subir a partir daqui da segunda, vamos calcular aqui, ó. Ativou essa e ativou essa. Aí vamos lá. Eu vou ter aqui os 250, se eu segurar lá. Só que eu vou ter aqui, ó, mais essa segunda aqui, pegando mais 50, 100, 150, 200, 250, 300. Deixa eu pegar aqui uma calculadora, tá? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Se ele pega as duas operações, se ele pega só uma operação, são $250. Dos 40 mil, deixa eu botar aqui, ó. Pronto. São $250 dos 40 mil para os 65 mil, tá? Se ele pega as duas daqui também até lá, eu vou acrescentar mais $300. Então, 250 mais $300, dá $550. E se ele pega as três, essa e essa aqui dos 30 mil, que é a última, tem mais um nível, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, mais $350, tá? O que daria 550 mais $350. Tudo com lote mínimo de 0.01, tá? Ativando as três ordens dos 40, 35 e 30, você teria um lucro final, obviamente, se você segurar. Você é obrigado a segurar? Não. Em qualquer nível desse aqui acima que você achar que tá bom, você fecha, tá? Na verdade, eu nunca espero o último nível lá em cima. Eu sempre vou fazendo o trade de um nível para dois para cima, ou de um nível para outro. Eu sempre vou fazendo dessa forma e dá bastante lucro. O caixa, como eu costumo dizer, o caixa gira bastante, tá? Então, assim, você tem um potencial de retorno de $900 nessa operação, operando com lote mínimo de 0.01. E o potencial de perca? Qual seria o risco máximo dessa operação? Ativando, obviamente, porque se ele pegar para vir estopar, você vai ter ativado a operação 1, a operação 2 e a operação 3. Então vamos calcular quanto dá para aqui, ó. A primeira vai ser 1, 2, 3 níveis, tá? Ou seja, $150. Mais a segunda, ativando a segunda, mais mais 2 níveis, mais 100, ou seja, $250. E a terceira, dos 30 aos 25, é mais um nível, daria $300 de risco. Você tá arriscando $300 para possivelmente segurar até $900. E detalhe, tá? Para você estopar,
pegando essa operação, essa e essa, pegando a operação dos 40, dos 35 e dos 30 mil dólares, estopar aqui nos 25 mil dólares, realmente é o caos, tá? Realmente é o caos, porque se ele perder esse suporte aqui, a gente nem sabe para onde ele vai. E tem um detalhe, você vai perder apenas 300 dólares, o que pode ele perder esse nível aqui, chegar nos 25, tá? Você fazer novos níveis aqui para baixo e fazer novas operações utilizando a mesma estratégia. Por quê? Se você separou 1.000 dólares para fazer isso, você só perdeu 300, tá? Você poderia ter vários níveis para trás para poder fazer e, obviamente, se você segura a operação e ele sobe tudo, nossa, você vai dobrar, triplicar, quadruplicar, tá? O seu capital. Só que tem outro detalhe aqui também. Você pode utilizar lotes maiores. Eu utilizei aqui o exemplo somente com lote mínimo de 0.01. Você pode usar 0.02, 0.03 e multiplicar isso aqui da forma que o seu capital aguentar, tá? E provei também que você não precisa ter os 1.000 dólares para segurar, porque se você segura os 40 mil, aguarda os 40 mil para fazer, você só precisa aí de 300 dólares para estopar, tá? Ou seja, com 350 dólares na conta, você consegue fazer a operação de forma tranquila. Você tem lá 1.000 dólares, você consegue separar 350 dólares em uma conta adicional para executar essa operação que é muito, mas muito lucrativa, tá? Agora sim, como é que eu faço essa operação mais vezes? Você poderia ter mais capital e já pegar aqui dos 50 mil dólares, só que você ia acrescentar um nível, 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis até o stop, tá? Por isso que quanto mais ele cai, melhor para você fazer essas operações. Como eu falei, para mim, os 40 mil dólares é o melhor ponto, tá? Para fazer essa operação, mas dá para começar aí até nos 45 mil. Eu estava até falando com um parceiro meu que a gente muito provavelmente vai começar a fazer essa operação de novo, estruturada assim com um capital bem maior, muito provavelmente a partir dos 45 mil dólares. A primeira compra, a segunda compra, a terceira compra, quarta compra, stop aqui nos 25 mil dólares. Eu conheço alguns especialistas de Bitcoin, tá? E segundo eles, perder esse suporte aqui dos 30 mil é muito, mas muito pouco provável, tá? Com toda a volatilidade. E tem um outro detalhe, uma outra confluência também que me deixa seguro com esse suporte aqui. Eu sempre sou um estudioso de volatilidade, tá? E eu costumo fazer médias de volatilidade dos extremos dos ativos. Se eu pegar aqui essa queda daqui de cima dos 65 para os 30, são aí 50% de queda. Se eu pegar daqui para cá, para os 30, vai dar mais do que 50% de queda, tá? Ó, se eu pegar aqui do último topo histórico para cá, dá 56% de queda, ou seja, é o ativo perder metade do valor dele, tá? Eu, inclusive, por ter mais capital, somente nesse último caso aqui, ó, dos 30 mil, se ele chega aqui nos 30 mil dólares, aí sim eu consigo pegar esse lote aqui e dobrar, tá? Os dos 30 mil dólares, a última compra e dobrar esse lote. Você pode também fazer uma estratégia, já que é para arriscar, você pode entrar com a primeira ordem aqui, essa aqui maior, uma vez que você já sabe que de um para outro aqui, ó, de cada nível desse aqui para o outro, com o lote mínimo, custa os 50 dólares. A partir daí, você pode fazer o tipo de gerenciamento que couber no seu bolso. Mas, lembre sempre, para essa estratégia ter sucesso, primeiro, você precisa aguentar chegar aqui nos 25 mil, tá? Para o stop, você precisa realmente poder segurar o stop final aqui dos 25 mil dólares, tá? E se você, porventura, aumentar a mão, tá? Em algum desses pontos, você também precisa aguentar a volatilidade até lá. Se você não aguenta a volatilidade até aqui, a estratégia vai perder completamente o sentido. Por quê? Porque dentro desse range aqui, ó, o preço pode fazer qualquer tipo de movimentação, tá? Pode fazer qualquer tipo de movimentação. Então você tem que aguentar o preço, ficar aqui dentro, tá? Até que ele busque por si os níveis mais baixos, para então assim tá subindo. Quem sabe ele até não vem lamber aqui, ó, e sobe, tá? Então, aguardar as quedas extremas, aguardar os principais suportes, gerenciar bem o capital e ter paciência. O único custo a mais que você vai ter para fazer essas operações aqui são o swap, mas sinceramente não vale nem a pena calcular quanto vai ser o swap, porque para o potencial de retorno que a gente quer na operação, tá?
tá? Nas operações, o swap vai ser irrisório, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou estar trazendo muito mais conteúdo sobre esse tema para vocês e sobre outros temas de trade também. Aqui na descrição desse vídeo tem meu link para você estar abrindo conta na Active Trades, o link de todos os meus grupos, inclusive eu tenho condições especiais lá na Active Trades, caso você abra a conta com o meu link, e além do meu próprio suporte pessoal e da minha equipe também, tá? Todos os meus links estão aqui, as minhas redes sociais estão aqui em cima. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.